A palavra de Deus que o Senhor me deu nessa madrugada está em Ezequiel, capítulo 18. Amém? Vamos ouvir a palavra. Senhor, abre o nosso entendimento para a tua santa palavra. Me cala quando for eu para falar e abre minha boca para o Senhor falar. Nesse momento, Senhor, glorifica teu nome, libertando vidas, salvando vidas, começando pela minha vida. Amém? Ezequiel, capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Então, eu sou responsável pelos meus atos. Você é responsável pelos teus atos. A responsabilidade é pessoal. Não adianta você colocar a responsabilidade dos teus erros na vida de ninguém. Não, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu esposo, da minha esposa. Não. Você é assim, a responsabilidade é sua. Temos que entender e aprender isso. Por quê? Porque temos as nossas escolhas. A responsabilidade é pessoal. O Senhor estava aqui falando com Ezequiel, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: olha só, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Aqui Deus, ele falou para Ezequiel que ele estava dizendo aqui que nunca mais ele ia falar que os pais que comeram uvas verdes, os filhos ficaram com os dentes sujos. Tá entendendo? Ele estava dizendo: esse provérbio não será mais dito. E ele pega e continua: eis que todas as almas, tanto das almas dos pais como dos filhos, todas as almas são minhas. Tá entendendo? Todas as almas, gente, todas. A alma do ladrão é do Senhor. A alma do traficante é do Senhor. A alma do pastor é do Senhor. A alma do obreiro é do Senhor. As almas são do Senhor. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que Satanás quer roubar as almas do Senhor. O Satanás, ele quer tirar as almas do Senhor do caminho da verdade e da vida. Louvado seja Deus, e escute bem. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Tá entendendo? Então, todos nós somos almas do Senhor. Mas ele diz aqui que a alma que pecar, essa morrerá. Que pecado é esse, gente? O pecado de você não reconhecer que Jesus é teu Salvador. Então, quando você não reconhece que o Filho de Deus entregou a vida dele pela tua salvação, pela minha salvação, nós pecamos. Nós blasfemamos do Espírito Santo. Você sabe qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você não crer nele. É você duvidar dele. É você não crer no Filho de Deus. É você duvidar do Filho de Deus. É você zombar do Filho de Deus. E isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você não crê no Espírito Santo, você está blasfemando. Você sabia disso? Porque aquele que não crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, não crê em Deus. Então eu tenho que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E ele pega e diz aqui: sendo, pois, o homem justo, trazendo juízo e justiça. Então ele fala para nós: não tenham vida de pecado. Não tenham vida de pecado, tenham vida de justiça. Procuram viver a palavra. Procure viver a verdade. Procure obedecer a Deus. Procure andar no caminho reto, no caminho do bem e não no caminho do mal, gente. O Senhor tem falado todos os dias, todas as madrugadas conosco. O Senhor tem falado para nós procurar fazer o bem, andar no caminho do bem, se afastar do mal, fugir do mal. Se for preciso, fuja do mal. Fuja. José fugiu do mal. José estava sendo tentado por aquela mulher. O que foi que ele aconteceu? Ele fugiu. Ele fugiu porque ele era homem. Ele podia cair em tentação com aquela mulher.
Ele estava preso, ele estava sozinho, com certeza estava carente, com certeza estava triste, com certeza estava lá como um jovem à flor da pele. Agora uma mulher se oferecendo para José, com certeza bonita, cheirosa, filha de mulher de autoridade, mulher de Potifar, tentando José. O que foi que José fez? José fugiu. Fugiu porque ele era homem. Por isso que ele fugiu daquela mulher. Porque se ele fica perto daquela mulher, ele ia acabar traindo Deus. Ele ia acabar pecando. E o pecado ia gerar morte na vida de José. Que morte? A morte da tua fé. Quando nós pecamos, a nossa fé diminui, gente. Quando nós temos uma vida errada, uma vida de desobediência, a tendência é a nossa fé diminuir. Mas quando nós procuramos praticar a verdade, nos esforçamos para praticar a palavra de Deus, a nossa fé aumenta. Mesmo você passando por luta, mas a tua fé está firme, firmada na rocha, firmada no caminho da verdade e da vida, firmada na palavra. Então o pecado nos leva à morte e a justiça nos leva à vida eterna. E ele pega e fala aqui, ó. Ele fala aqui, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, não se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém. Nós não podemos oprimir ninguém, entristecer ninguém. Nós não podemos fazer o mal a ninguém. As pessoas estão aí fazendo mal, não é verdade? Oprimindo as outras. Mas ele diz aqui que nós não devemos oprimir as pessoas, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor e não roubando. Olha o que ele diz. Dando seu pão ao faminto. A gente não deve roubar ninguém e a gente deve repartir o pão com os famintos. Louvado seja Deus engrandecido e cobrindo ao nu com vestido. Nós precisamos ajudar as pessoas que estão necessitadas. Essa é a verdadeira religião, gente. É ajudar as pessoas. Isso aqui que o Senhor está falando com Ezequiel. E ele pega e continua aqui, não dando o seu dinheiro à usura. E o que mais a gente vê são pessoas gastando o seu dinheiro com usura. Gastando o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Gastando o seu dinheiro com aquilo que não é necessário para a sua vida. Gastando o seu dinheiro, muitas das vezes, depois tu vai e se arrepende. Para que eu comprei isso? Você já comprou alguma coisa e deixou lá encostado? Você já comprou alguma coisa que você nem usa mais? Pois é. Não é verdade? Então não use teu dinheiro, não gaste o teu dinheiro com aquilo que não é útil, com aquilo que tu não vai usar. Por que graça tem, que entendimento tem você comprar algo que você não vai usar? Você tem que comprar algo que vai ser necessário para a tua vida, para a tua casa. Louvado seja Deus, para a tua família. E tem muita gente gastando dinheiro com usura. E ele pega e fala aqui, ó, não dando seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando sua mão da injustiça. Olha aí, difícil, né? Desviando sua mão da injustiça. E hoje a gente tem visto as mãos fazendo injustiça e não justiça. E ele continua, e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos. E o Senhor novamente vem aqui dizer para nós, ande na minha palavra, guarde a minha palavra. O Senhor vem dizer para nós, caminha no caminho da verdade e da vida. O que é o caminho da verdade e da vida? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? As Escrituras Sagradas, as ordenanças de Deus, as leis de Deus, aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Minha filha, faz o bem, não faz o mal. Minha filha, anda no caminho dos bons, não anda no caminho dos maus. Minha filha, não anda no caminho dos pecadores, anda com o justo. Anda com aqueles que me adoram, anda com aqueles que me servem. Vai evangelizar para os pecadores, vai evangelizar para os injustos, mas não anda, não senta na mesa dele, na roda dos escarnecedores. Oh, meu Deus do céu.
Oh, Jesus amado, o que mais a gente vê, gente, é pessoas sentando na mesa do escarnecedor. O que mais a gente vê são pessoas que dizem que adoram a Deus e estão adorando o mundo. O que mais a gente vê são pessoas que pregam o evangelho, mas está lá também participando das coisas injustas, participando das coisas que não é o caminho de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Que Deus abra o nosso entendimento. Nós somos a igreja separada. Se nós temos a prática do mundo, não tem diferença em nós. Não tem. As pessoas têm que olhar e têm que ver a diferença. Ih, tu vai ter muitos inimigos. Tu vai ter muitos inimigos. Vão te chamar de orgulhosa, de orgulhoso. Vão te chamar de soberba. Vão te chamar de santona. Vou te chamar de santão, só quer ser o santo. E Jesus disse o que para nós? O que foi que Deus disse? Sede santo, porque eu sou santo. O que é santo? Separado. Santo é separado. Santo não é tu te cobrir dos pés à cabeça, não. Eu estou todo coberto aqui por causa do frio. Por causa do frio que eu estou todo coberto. É claro que eu não vou vestir uma veste que vá despertar o desejo dos homens, né? Eu não vou vestir uma roupa que vai lá tentar os homens. Não, eu tenho que vestir com pudor. Mas não é as vestes que te santificam, gente. É o contrário. É você sendo santificado que você vai saber se vestir, se comportar, com quem andar, o que falar, por onde andar, aonde pisar, com quem sentar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Jesus, ele andou com os pecadores, mas ele não praticou os pecados. Ele andou para evangelizar, ele andou para curar, ele andou para libertar, ele andou para salvar, ele andou para levar o evangelho do Pai dele. Ele andou, louvado seja Deus, para trazer o reino de Deus para nós, pecadores. Ele não andou para participar, louvado seja Deus, engrandecido, do prato que Satanás tem oferecido. Louvado seja Deus. Ele não andou, louvado seja Deus, para ter prática do mundo. Ele andou para nos tirar do mundo, das práticas do mundo e dizer: ei, tu é minha igreja separada. Tu é minha noiva, tu é adornada, tu é santa, eu estou te purificando, eu estou te lavando, não vai te sujar. Louvado seja Deus, engrandecido. Te toma uma decisão na tua vida. Escolhe a quem tu vai servir. Tu não pode servir a dois senhores. Porque se tu servir a dois senhores, tu vai aborrecer o outro. Tu não pode servir a Deus e a mamão, tu não pode servir ao mundo e à igreja. Toma uma decisão, louvado seja Deus engrandecido. Cristo, ele tomou uma decisão pela tua vida e pela minha vida. Ele disse: eu vou levar a cruz, eu vou carregar a cruz, eu vou dar a minha vida por eles. Cristo tomou uma decisão por mim e por você. Agora é nossa vez de tomar uma decisão. Louvado seja Deus engrandecido, de sermos gratos a esse Deus, adorando esse Deus, servindo esse Deus, andando nos seus estatutos, andando no seu caminho, nos esforçando para praticar a palavra, nos esforçando para ter essa vida separada do mundo. Oh, Jesus amado, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós e nos liberta. Espírito Santo de Deus, venha nos converter, venha nos transformar, venha nos dar entendimento de santificação, de separação, venha nos dar entendimento do que é ser corpo de Cristo, venha dar-nos entendimento do que é ser separado, venha nos dar entendimento do que é, meu Deus e meu Pai, amado, andar nos teus estatutos, porque muitos, Senhor, estão servindo de qualquer jeito, muitos estão te adorando de qualquer jeito. E ele pega e continua aqui: se eles andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade. Se nós andarmos na palavra, nós vamos ter obras da palavra. Se nós guardamos a palavra de Deus, nós vamos ter prática da palavra. Se nós guardamos a palavra de Deus, nós vamos caminhar como a palavra nos manda. Louvado seja Deus, e isso vai aborrecer o mundo. Isso vai aborrecer os crentes. Isso vai aborrecer o joio. Isso vai aborrecer os loucos. Isso vai aborrecer aqueles que não andam na verdade. Isso vai aborrecer. Está entendendo? Louvado seja Deus. Talvez você diga: mas por que essa pessoa não me entende?
porque ela anda no mundo, ela não anda em Cristo. Quando ela entrar em Cristo, ela vai te entender. A pessoa não me entende porque ela não anda em espírito, ela anda na carne. Você sabe o que é andar em espírito? Andar em espírito é andar na palavra, na prática da palavra. É andar sobre os estatutos de Deus. Isso que é andar em espírito. Andar em espírito não é você andar com a Bíblia na mão, é você andar com a Bíblia no coração. É você andar com a Bíblia no teu coração e na tua prática, na nossa prática. Nós temos que ser praticantes da palavra, porque o Senhor disse que aquele que não pratica a palavra é mentiroso. Pode pregar, meu querido. Pode pregar com eloquência, pode pregar com toda a teologia, pode pregar de todo jeito. Pode pregar perfeitamente, mas sem prática, Jesus diz que nós somos mentirosos. Deus diz que nós somos mentirosos. O Espírito Santo diz que nós somos mentirosas. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então não adianta eu pregar a palavra e eu não praticar. Eu tenho que pregar a palavra, mas eu tenho que praticar. A palavra tem que me libertar, me converter. Tem que fazer eu andar nos estatutos dele. Eu tenho que aprender a palavra de Deus para me ter prática da palavra. Você fez uma faculdade para aprender, para praticar como médico. Você fez uma faculdade para aprender, para ser uma professora. Você pratica agora aquilo que tu aprendeu. E nós estamos aprendendo a palavra, então nós temos que praticar a palavra. Entendemos? Não é só estudar, não é só aprender, mas é praticar aquilo que aprendemos, é praticar aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando, gente. É fazer o bem, é fazer o bem, é fazer o bem e não fazer o mal. É falar a verdade, não é mentira. Sejamos verdadeiros. Sejamos verdadeiros, seja verdadeiro com teu pai, seja verdadeiro com a tua mãe, com teu esposo, com a tua esposa. Para de mentir, para de fingir. Seja verdadeiro, ande na verdade. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele pega e diz aqui: e não cumprir todos aqueles que deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir o aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação. O que é ídolo, pelo amor de Deus? Ídolo é aquilo que tu coloca acima de Deus. Pode ser uma pessoa ou pode ser um objeto, pode ser um animal. Ídolo é aquilo que tu adora mais do que Deus. Isso é ídolo. Ídolo é aquilo que tu se prostra, que tu adora, entendeu? Louvado seja Deus mais do que Deus. Isso é ídolo. É aquele que tu está colocando em primeiro lugar na tua vida. Se torna um ídolo. E ele diz aqui: e emprestar com usura e receber demais. Porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez. Certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. E eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados de que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante. Então, por exemplo, um pai alcoólatra, o filho não precisa ser alcoólatra. Aquele filho viu seu pai no alcoolismo. Aquele filho cresceu vendo seu pai como alcoólatra. Mas aquele filho, ele cresceu e alguém evangelizou para ele. E aquele filho foi resgatado para Jesus. E o que acontece? O filho, com o entendimento da palavra, com o entendimento do caminho da verdade e da vida, ele não vai ter a prática do pai. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Então, meu querido, minha querida, a maldição não tem repouso na vida dos teus filhos. Não pode ter repouso. Quando eles entregam a vida deles para Jesus, essa maldição é quebrada. Louvado seja Deus, agradecido. O louvado seja Deus. Esse negócio de filho de peixe é peixinho? Não é, não. O filho de pastor não é pastor. Tem muitos filhos de pastor que não são pastor. Tem muitos filhos, louvado seja Deus, de missionário que não são. Louvado seja Deus, que estão lá no mundo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas tem muitos filhos de alcoólatra que são pastores. Tem muitos filhos de traficante que hoje são pastores. Tem muitos filhos de prostituta que hoje servem a Deus. Tá entendendo? Tá entendendo por quê que a responsabilidade é pessoal?
Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Porque mesmo que o teu pai te dê um mau exemplo, mas tem Deus que te dá bom exemplo. Mas tem Jesus que te dá bom exemplo. Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Teu pai pode te dar um mau exemplo, mas Deus está dizendo para você que você deve fazer as coisas certas. Deus está dizendo para nós que nós devemos fazer as coisas certas. Teu pai pode ser um ladrão, mas tu não precisa ser um ladrão. Louvado seja Deus e agradecida. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Louvado seja Deus. Não adianta botar a culpa no teu pai. E hoje que a gente vê pessoas que erram e botam a culpa no seu pai. A paz, Mica. O que mais a gente vê, gente, são filhos acusando seus pais. Eu sou assim por causa da minha mãe. Não, tu é assim porque tu não quer obedecer a Deus. A tua mãe não obedeceu a Deus e tu também não quer obedecer a Deus. A tua mãe não segue Jesus e tu também não segue Jesus. Mas o que tem de filho acusando os pais? Não, eu sou assim porque tu me criou assim. Não é assim que dizem? Não foi assim que Adão disse para Deus? Não, eu pequei por causa da mulher que tu me deste. Ele só faltou botar a culpa em Deus. Eu entendo que Adão estava botando a culpa em Deus. Eu pequei por causa da mulher que tu me deste. Não, ele pecou porque ele desobedeceu a ordem de Deus, que Deus deu a ele. Não foi? Foi a Adão que Deus deu a ordem. Se você for estudar lá em Gênesis, você vai ver Deus dando a ordem para Adão. Mas Adão pegou e disse, não, foi a mulher que tu me deste. Só faltou dizer assim, a mulher que tu me deste me fez me pecar. Deus, ele coloca na nossa vida o pecado? Não. Deus, ele nos tira do pecado. Deus, ele não vai colocar pessoas na tua vida para você cair, para te envergonhar. Deus vai colocar pessoas na tua vida para caminhar contigo no caminho da verdade e da vida. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, toda pessoa que está perto de você, que te leva para Deus, louvado seja Deus, que te leva para a verdade, que te leva para a palavra, que te leva para o caminho do bem, essa pessoa veio de Deus, meu querido, para a tua vida. Agora, as pessoas que vêm te chamar para droga, para prostituição, para o adultério, pessoas que vêm te chamar para fofoca, pessoas que vêm te chamar para praticar as coisas erradas, esse daí não foi enviado de Deus para a tua vida, não. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Presta bem atenção, o povo é enganado porque quer. É só você prestar atenção, se está te chamando para usar droga, não veio de Deus, porque Deus, ele não quer que você seja um viciado. Deus, ele não quer que você seja um escravo das drogas. Deus, ele não quer que você seja envergonhado. Deus, ele não quer que você vá viver nesse caminho do mal. Ele quer que você viva no caminho do bem. Mas o problema é que eu tenho que querer esse caminho do bem. Então, como dizia um ditado popular, e a minha mãe e meu pai dizia, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E é verdade. Fofoqueiro anda com fofoqueiro. Fofoqueira gosta de andar com fofoqueira. Ladrão gosta de andar com ladrão. Crente gosta de andar com crente. Cristão gosta de andar com cristão. Não é verdade? Mentiroso gosta de andar com mentiroso. Porque se ele for andar com pessoas da verdade, ele rebate. Ele sai com raiva, não serve para ele. Não serve para ele, não serve para ela. Dize-me com quem tu anda é um ditado, não está escrito na Bíblia, por favor. Dize-me com quem tu anda que eu direi com quem tu és. E é verdade. Andar, prática de vida, entendeu? Praticar aquilo que eles estão praticando. Você, às vezes, tu tá falando da tua amiga que é fofoqueira, mas tu tá lá com ela fofocando. Tu tá lá ouvindo fofoca. Se tu for de oração, tu vai querer estar com o povo de oração. Se tu é da palavra, tu vai estar com o povo da palavra. Se tu é lá louvado seja Deus e agradecido do mundo, tu vai querer andar com o mundo. O mundo não quer andar com a igreja, quer? Não quer. Quando nós evangelizamos, gente, eu tenho certeza que todos aqueles que evangelizam sempre escutou alguém dizer assim, não, irmã,
Te respeito, mas eu gosto de beber, mas eu gosto de fumar, mas eu gosto das drogas, mas eu gosto da noitada. Quem já não evangelizou e já não ouviu isso? Não, irmã, eu não quero não, porque eu gosto disso. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que a gente vem como pecadores, mas Jesus nos liberta. O Senhor Jesus nos liberta. Não adianta tu querer ficar perfeito para te vir buscar a Jesus. Eu vim para Jesus suja, suja. E a palavra de Deus tem me limpado. A gente vem sujo para a presença de Deus. A gente vem sujo. Você entra dentro da congregação sujo, não é limpo, é sujo. Tá entendendo? Aí você vai ouvindo a palavra vai te limpando. Lembra lá que Jesus disse? Louvado seja Deus engrandecido, que nós já estamos limpos pela palavra. Então você já está limpo pela palavra. Eu já estou limpa pela palavra. Não vamos nos sujar, porque ele já nos limpou pela palavra. Estamos entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. É difícil? Não é difícil. Sabe qual é a dificuldade dos seres humanos? Obedecer. Você chora porque o teu filho não obedece. Mas você obedece a Deus? Nós temos obedecido a Deus? A dificuldade dos seres humanos, aquela passagem que Jesus está lá no barco, né? Chega no barco, aí o barco está em tempestade, o vento está forte, as ondas estão fortes, aí Jesus fala para o vento, fala com o mar, com as águas, com as ondas, e tudo fica calmo. E ele diz, o vento me obedece. Mas os seres humanos, gente, seres humanos têm dificuldade para obedecer. Eu digo assim, todo filho obediente aos pais, eles conseguem obedecer a Deus. Mas todo filho que é rebelde com o pai tem uma dificuldade para obedecer a Deus. Pode prestar atenção. Você não é perfeito. Nós não éramos perfeitos. Mas se você procurava obedecer o teu pai, então tu já estava dando uma virtude, que tu não queria viver na desobediência, mas na obediência. E os seres humanos, nós seres humanos, temos dificuldade para obedecer. Lembra lá do povo rígido? Você lembra daquele povo rígido que só fazia o que os pais mandavam? Era um povo criado para obedecer. Era um povo, louvado seja Deus, que estava alicerçado na obediência. Hoje, os pais deixam os filhos fazer o que quer. O que quer. O filho está querendo isso, bate o pé. Enquanto o pai não dá, ele não sossega. Aí o pai pega, faz a vontade do filho. Quem foi que ganhou? O filho que rebelde lá que ganhou. E quem perdeu foi o pai que fez a vontade do filho. E uma coisa que eu digo para você, meu querido, Deus não faz a nossa vontade. Ele não faz. Porque no dia que ele fizer a nossa vontade, ele deixa de ser Deus. E ele não vai deixar de ser Deus. É nós que temos que deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, porque ele é o Senhor da nossa vida. Porque ele é o Senhor, ele é o dono, ele é o Pai, louvado seja Deus agradecido. Porque esse é o erro dos seres humanos. Não sabemos orar, nós oramos para que Deus faça a nossa vontade. E o próprio Jesus ensinou isso no Pai Nosso, né? O Senhor Jesus ensinou isso no Pai Nosso. Ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está entendendo? Então é a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha vida e na tua vida. Não é a minha vontade. Parece que a minha vontade é boa, né? Não, mas é um bom pensamento. Eu acho que é um bom pensamento, porque é bom para mim. Mas Deus, que conhece passado, presente, futuro, ele sabe se é bom ou não para nós. Por isso que ele diz não para nós. Por isso que muitas das vezes ele não faz a nossa vontade. Ele não faz. Louvado, ele só faz a nossa vontade se tiver acordo com os estatutos dele.
Ele só faz a nossa vontade se a nossa vontade estiver em acordo com a lei dele, com as ordenanças dele, com a palavra dele. Aí sim ele faz a nossa vontade, porque estamos no mesmo espírito, no mesmo entendimento, na mesma concordância. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Isso que é estar em espírito. Estar em espírito é estar na vontade de Deus, no entendimento de Deus. Louvado seja Deus. Outra coisa difícil, né, gente? É muito difícil. Por isso que eu digo sempre. E eu oro, Senhor, dai-nos entendimento da tua palavra. Porque o povo peca porque não tem entendimento da vontade de Deus. Às vezes a gente acha que isso é bom no nosso entendimento, mas no entendimento de Deus não é bom para a nossa vida, não é bom para os nossos filhos, não é bom para a nossa família. Louvado seja Deus, agradecido. Não tem aquele povo que chama o mal de bem? E agora, nos últimos tempos, a gente tem visto muito as pessoas chamando o mal de bem. Por que o mal não chama o bem de mal? Porque ele sabe que o bem não é mal. Mas a gente vê um povo que chama o mal de bem. Não, isso não tem nada a ver. Não, isso não faz mal, não. Não faz mal? Não faz mal, é? Faz mal sim, porque o mal, ele é mal. O mal nunca pode ser chamado de bem. O certo não pode, o errado nunca vai poder ser chamado de certo. O errado tá errado e o certo tá certo. O bem é o bem, o mal é o mal. Ninguém pode dizer que a prática mal é boa para nossa vida. Não podemos. Porque estaremos fora da palavra, fora da verdade. E ele pega e diz: eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não comer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, olha, a pessoa que está em pecado, ela contamina a outra pessoa. Lembra lá que Isaías, o Senhor falou, eu não me lembro o capítulo nem versículo, mas está em Isaías. Vão para a Bíblia que vocês acham. Que o Senhor falou que a igreja dele, ele purifica a igreja dele, o imundo não entra mais nela. O imundo não entra mais na igreja. Então, quando você está limpo, quando você está purificado, santificado por Deus, separado por Deus, o imundo não vai entrar na tua vida. Não vai. Ele não entra. Louvado seja Deus e agradecido. Não haverá uma concordância. Não haverá uma concordância com as luzes e as trevas. A luz e treva não se une, meu querido. Não se une. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Como é que pode? Você diz que é um cristão, você diz que é luz e está unido com treva, pelo amor de Deus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Porque o cego, ele não sabe o que ele está vendo. Mas você não é cego, pelo amor de Deus. Você tem olhos, você tem visão. Você enxerga o que é mal, o que é bom. Tome uma decisão na sua vida. Não chame o mal de bem. Louvado seja Deus. Não se una com as trevas. Não oprimir ninguém, e não retiver ao penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com vestido, e desviar o filho a sua mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Então você não pode morrer por causa da maldade do seu pai. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo. Eis que ele morrerá pela sua maldade. Nós morrimos pela nossa maldade. O pecado que praticamos faz mal a nós. Não pode fazer mal a nossos filhos. Tá entendendo? O que tem de pais aí passando por acusações?
dizendo: ah, o meu filho está no pecado porque a culpa foi minha. O teu filho está no pecado porque ele escolheu o mal, porque ele quer estar no caminho do mal, porque ele não deu ouvido aos teus conselhos, ele deu ouvido aos conselhos do mal, ele seguiu o caminho errado, não porque você mandou ele seguir. Quantas mães estão orando e chorando por causa que os seus filhos estão no tráfico, estão no roubo, estão no álcool, estão na prostituição, mas essas mães, elas não mandaram seus filhos ir para esse caminho errado, elas não mandaram esses filhos ir para praticar a maldade. Esses pais não mandaram os seus filhos fazer isso. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Escolha o bem, não escolha o mal. Que prazer você tem na maldade. Isso é diabólico. Isso é diabólico, porque quem tem prazer na maldade é Satanás. Ele tem prazer na maldade, ele tem prazer na mentira, ele tem prazer no derramamento de sangue, ele tem prazer nas guerras, ele tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer nessas destruições que estão acontecendo. Deus não tem prazer na injustiça. Quem se alegra com toda a maldade é as trevas. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado seja o Senhor, e que o Senhor ilumine nossa mente, que o Senhor venha com a sua luz dissipando essas trevas da maldade, da nossa mente, da nossa intenção. Oh Senhor da glória, porque Tu é poderoso, o Teu sangue, Jesus, é poderoso para libertar, para salvar, para santificar, para purificar. O Teu sangue não foi derramado em vão, o Teu sacrifício naquela cruz não foi em vão, Senhor. Haverá um povo que Te adora, que se lava na Tua palavra, que se separa, que se humilha na Tua presença e que Te exalta para todo sempre, de reino em reino, de glória em glória. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. É tão difícil escolher o bem, por que é mais fácil escolher o mal? Louvado seja Deus, agradecido, sabe por quê? Porque a gente não aguenta renunciar. Renunciar às nossas vontades. Nós queremos sempre a nossa vontade ser feita. Renunciar. Sem renúncia, a gente não chega ao reino de Deus. Renunciar àquilo que faz bem para mim, aquilo que faz bem para minha vontade. Parece que é bom, não parece? Mas essa aparência de bem pode te levar ao inferno, pode te levar à morte, pode te levar à destruição, como a gente tem visto vidas sendo destruídas por causa daquilo que parecia que era bom para elas. Um viciado entrou nas drogas porque ele achava que era bom, porque alguém falou para ele que era bom. Oh, meu Deus amado. Alguém disse para o teu filho: ah, tu só quer obedecer tua mãe? Tu só quer obedecer teu pai? Tu quer fazer a vontade da tua mãe? Prova aqui, isso é bom. Olha aqui, isso aqui para ti. Experimenta. Eu experimentei e foi bom para mim. Dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil, mais sujo, mais imundo. Dinheiro fácil que está tirando a tua paz. Dinheiro fácil que está tirando a tua vida, que tirou muitas vidas. Que dinheiro fácil é esse? O mundo de ilusão. O mundo te oferece uma falsa paz. O mundo te oferece uma falsa alegria. O mundo não te dá nada verdadeiro. Jesus te dá o caminho da verdade, da vida, da eternidade. O que Jesus te dá é eterno. O que Jesus te dá, louvado seja Deus, é para o nome dele ser glorificado. O que Jesus te dá não é para você ser envergonhado, não é para você ser condenado, é para que você seja imagem e semelhança de Deus. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado.
Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos seres viventes da terra. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desses que chamam o mal de bem. Tenha misericórdia, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor brilha para todos. Louvado seja Deus engrandecido. Oh, Jesus amado. E vamos continuando, né? E diz o quê? Mas dizeis, a alma que pecar, essa morrerá. E o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O pecado que praticamos cairá sobre nós. Mas se nós praticamos a verdade, a justiça, então nós viveremos sobre a justiça e não sobre o pecado. Nós viveremos na luz e não nas trevas. Viver no pecado, ter prática do pecado, faz nós vivermos em trevas. Viver na prática da palavra, viver fugindo do pecado, viver resistindo ao pecado, faz nós vivermos na luz. Dá para nós entendermos isso? Esse teu esforço de viver na luz, esse teu esforço de renunciar à tua vida, esse esforço que temos que fazer, o Senhor disse: te esforça, que eu te ajudarei. Então há um esforço para mim não viver nas trevas, há um esforço para mim não viver no pecado, na prática do pecado. Então vamos nos esforçar para o bem, vamos nos esforçar para servir a Deus, vamos nos esforçar para andar no caminho da verdade e da vida, vamos nos esforçar para sermos verdadeiros perante a presença do Deus Altíssimo, que conhece coração e intenção. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar esse Deus que deu o Filho dele por amor a nós. Vamos adorar esse Deus que tem o reino do céu para nos dar. Vamos adorar esse Deus que promete a vida eterna, que te curou do câncer, que te livrou da morte, que te dá fôlego de vida. Louvado seja Deus engrandecido, que te lava de todo pecado, que te tira do pecado, que te dá veste nova. Louvado seja Deus. Quem era você? Quem era eu? Quem era eu? E hoje eu estou aqui falando de um Deus a qual me tirou das trevas e me colocou na luz. Eu andava em trevas. Você acha que eu fico condenando os outros que estão em trevas? Eu estou orando. Todos os dias eu oro, Senhor. Se hoje eu estou orando por essas vidas, é porque um dia alguém orou pela minha vida. Você acha que eu estou aqui para condenar pecador? Você acha que eu estou aqui para condenar o traficante, o ladrão, a prostituta, o viciado? Você acha que eu estou aqui para condenar essas pessoas que um dia eu estava na treva? Quando eu dobro meus joelhos, eu digo: Senhor, obrigado, porque um dia alguém orou, clamou pela minha vida, eu estava andando no abismo. Eu tenho uma amiga, gente, católica. Eu tenho uma amiga católica. Ela orava muito por mim, porque eu estava nas trevas. E ela teve um sonho comigo, uma amiga católica, vocês que falam mal dos católicos, vocês que não sabem o que falam, porque tem gente que não sabe o que fala, religioso, fica condenando as pessoas, julgando as pessoas, não conhece o coração, não conhece a intenção. Louvado seja Deus engrandecido. E ela orava muito pela minha vida. E ela teve um sonho comigo que eu estava andando num abismo, numa escuridão, nas trevas, andando no abismo. Era uma fila de pessoas e ela me via andando naquele abismo e ela orando pela minha vida. E sabe o que foi que aconteceu? Jesus me resgatou. Jesus me tirou daquele abismo. E hoje eu oro para que o Senhor tire pessoas do abismo, para que o Senhor tire pessoas das trevas. Louvado seja Deus, porque um dia eu estava nas trevas. Eu não gosto quando as pessoas vêm falar das pessoas que estão nas trevas, que nunca ouviram a palavra de Deus, que não têm entendimento da palavra de Deus. Eu não gosto, gente, quando alguém vem falar de... Eu não estou falando quando vem falar de crente. Falar de crente é outra coisa. Mas falar de pessoas que nunca
nunca andaram na luz, nunca ouviram a palavra de Deus. Ah, meu Deus do céu, eu não gosto, porque um dia eu estava nas trevas. Um dia eu estava nas trevas e Jesus me tirou das trevas. E Jesus me tirou daquele abismo. E depois que Jesus me resgatou, eu fui encontrar na palavra de Deus o que significava esse abismo. Era a minha condenação, eu estava andando no caminho de condenação, eu estava andando no caminho da morte. Eu não andava na luz, louvado seja Deus, agradecido. Quando alguém vem falar, o fulano tá assim, tá naquela vida errada, tá não sei daquele jeito, e aquela pessoa nunca sentou para ouvir a palavra de Deus, nunca congregou, nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Louvado seja Deus, agradecido. Essa pessoa precisa das tuas orações. Essa pessoa precisa que tu interceda por ela. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado seja o Senhor. E ele pega e diz aqui: de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Olha só. Então, nós vamos viver pelo aquilo que praticamos. Se você pratica coisas boas, você vai viver coisas boas. Mas se você pratica coisas más, você vai viver as coisas más. A colheita do bem. Pratique o bem. Como eu, meus irmãos, minhas irmãs, crescemos. O meu pai falando para mim, para minhas irmãs, para o meu irmão: minha filha, pratica o bem. Fico guardado. E depois que Jesus me resgatou, que eu fui estudar as escrituras sagradas, o próprio Deus diz: pratica o bem, escolhe o bem, não escolhe o mal. Não anda no caminho do mal, não anda no caminho do bem, anda com pessoas do bem, anda com pessoas do bem, anda com pessoas da luz. Se une com pessoas da luz para orar por essas vidas que estão nas trevas. Agora tu vem querer servir a dois senhores. Ora tu tá na igreja, louvando, adorando, cantando, pregando, orando. Ora tu tá lá junto na mesa dos escarnecedores, aonde há álcool, aonde há droga, aonde há prostituição, aonde há idolatria. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O pecado está na nossa intenção? O pecado está no nosso coração, não é verdade? Então, na minha intenção. Mas se eu sei, louvado seja Deus, que o pecado está na minha intenção, eu não vou me sentar aonde as trevas estão. Eu não vou me unir aonde as trevas estão. Porque se eu estiver no lugar aonde as trevas, vai ser para tirar essas pessoas das trevas. Vai ser para fazer aquilo que Jesus fez, levar o evangelho do Pai, falar do reino de Deus. E aqui vamos encerrar aqui. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Ele faz uma pergunta. Desejaria? Deus não deseja a nossa morte, gente. Deus não deseja a morte dos filhos dele. Tu quer que os teus filhos morram? Eu não quero. Tu quer? Tu quer que teus filhos morram? Tu não quer. Deus não quer a nossa morte, Deus não quer a nossa condenação. Deus enviou o Filho dele pela nossa salvação. Não foi para que a gente morresse, mas foi para que a gente tivesse direito à vida eterna. Olha só que maravilha. O sacrifício de Cristo foi para a nossa salvação, foi para nós termos o direito da vida eterna. Deus é Espírito, gente. A nossa vida eterna é espiritual. Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Esse corpo aqui, louvado seja Deus e agradecido, ele vai ser transformado.
O nosso corpo vai ser transformado no dia do arrebatamento. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O corpo de Cristo, ele veio para a terra, não veio? Veio. Ele foi crucificado, não foi? Foi crucificado. Mas ele venceu a morte e ele foi transformado. O que ele fez? O que aconteceu? Ele voltou para o Pai num corpo de glória. Louvado seja Deus, sem pecado, sem carne. Louvado seja Deus, sem matéria. Louvado seja Deus, agradecido, sem desejo de vontade da carne. Porque Jesus, ele sentiu fome. Ele sentiu fome, ele sentiu dores, ele sentiu frio, ele sentiu medo. Jesus, ele chorou. Espírito não chora, espírito não sente medo. E você já viu algum demônio com medo? Quem participou de libertação espiritual? Você já viu algum demônio com medo? Ele não tem medo. Ele te afronta, ele te confronta, ele vai para cima. A gente só consegue vencer os demônios no nome do Senhor Jesus Cristo. Somente. Porque se nós não tivermos Jesus na nossa vida, a autoridade de Cristo na nossa vida, o demônio faz um estrago na nossa vida. Você já viu o espírito com medo? Não tem medo. Quem tem medo é nós. Quem tem medo é os seres humanos. É a carne, mas o espírito é forte. O espírito é forte. Louvado seja Deus, Deus é maravilhoso, né? Então Deus não se alegra com a morte do ímpio. E diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. É isso que o Senhor quer, que a gente se converta dos nossos caminhos. Por isso que eu tenho orado e te convido a orar. Pedir para o Espírito Santo te converter. Antes de tu pedir riqueza, antes de tu pedir casamento, antes de tu pedir cura, pede para o Espírito Santo te converter. Senhor, venha nos converter, Espírito Santo. Venha nos transformar. Venha nos preparar para receber a tua bênção, as nossas bênçãos. Lembra lá de Davi, no Salmo 51? No Salmo 51, Davi chegou ao arrependimento e ele faz aquela oração linda e maravilhosa, pedindo para Deus o converter, pedindo para Deus o purificar. Não foi? Para ele poder falar do nome de Deus. Davi chegou ao ponto, o entendimento que ele precisava ser convertido. Era ungido de Deus. Era ungido, era consagrado por Deus. Foi separado por Deus. Foi ungido pelo próprio Deus, usando o profeta. Mas o próprio Davi, ungido de Deus, no Salmo 51, pediu para o Senhor o converter, o purificar. Tem ungido que ainda não está purificado. Tá entendendo? E Davi, com esse, que chegou a esse entendimento, ele pegou e pediu que o Senhor, eu quero ser purificado. Eu quero ser limpo. Eu quero, Senhor, meu Deus e meu Pai, ser transformado, convertido. Louvado seja Deus. E é isso que nós precisamos pedir de Deus, para nós sermos transformados, purificados. Louvado seja Deus. Vai doer, mas vai salvar. Vai doer, mas vai libertar. Vai doer, mas vai santificar. Vai doer, mas tu serás uma nova criatura. Nós seremos uma nova criatura, amém? E essa foi a palavra.